Legal. Pessoal, então, continuando hoje, a gente vai para a aula 2 do capítulo de Daniel. Na verdade, Daniel vai ser hoje, a gente vai tentar estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. Então, eu vou acabar lendo um pouquinho mais da Bíblia e algumas coisas. Aí eu vou tentar contar só a história, porque talvez a gente não tenha tempo de poder mostrar tudo. Então, a gente vai meio aos pouquinhos, lendo o que for possível. Tá bom? Ok. Então, o capítulo 4 de Daniel, olha como ele começa. Vamos ler os versículos de 1 a 3, é isso que está na tela, e ele fala assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. A gente lê isso daqui e parece uma carta, um anúncio, e que basicamente diz sobre os sinais e maravilhas que Deus realizou para mim. Mas para mim, quem? A gente está falando do rei Nabucodonosor. Mas como é que pode ser isso? O rei Nabucodonosor está reconhecendo os sinais e maravilhas que o Deus de Israel fez por ele. Nossa, o rei mais poderoso daquela época está dizendo, em relação ao Deus eterno, o seu reino é um reino eterno, um reino que dura para sempre. Os babilônios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas é isso mesmo, aqui Nabucodonosor está falando sobre o Deus de Israel, o Deus eterno. E de fato, esse relato ele é apresentado como uma carta de Nabucodonosor para o seu povo, onde ele reconhece que o Deus dos judeus é fantástico, é um Deus incrível. E essa história ela é apresentada de uma maneira um pouquinho diferente. Ela começa com a cena final. E depois Nabucodonosor volta ao passado e começa a narrar o que aconteceu, explicando a seu povo a conclusão que ele chegou sobre esse Deus de Israel. Vamos ler o versículo 4 e 5. Ele diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. O cenário desta história, ela acontece vários anos após o sonho da estátua gigante que a gente viu na aula passada. Aqui o autor ele não diz claramente a data do tipo no terceiro ano do rei tal, ou no ano do rei ciclano. Mas a razão para acreditar nisso, nessa data, depois de um bom tempo, é que quando Nabucodonosor narra sua história, lá no versículo 30 ele diz: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? A cidade da Babilônia naturalmente já existia antes de Nabucodonosor. Porém, o rei realizou grandes projetos de construção, o que poderia justificar a frase de que, de fato, ele construiu, ele que ordenou, ele que gerenciou todos esses projetos. E é por isso que esse sonho é considerado na parte final do longo reinado de Nabucodonosor. Lembrando que ele reinou de 605 a 561 antes de Cristo, ou seja, em torno de 45 anos. E aqui Nabucodonosor, ele introduz sua narração deixando bem claro o que esse sonho provocou nele. Deixou ele alarmado
e aterrorizado. Aí, na sequência, ele chama os sábios da Babilônia. Só que dessa vez ele não faz aquelas exigências estranhas de alguém ter que contar o que ele sonhou e depois dar a interpretação. Aqui ele conta o sonho e espera pela interpretação. Mas, novamente, os sábios da Babilônia não conseguem interpretar. Aí, por fim, chega Daniel. E aí Daniel vai falar exatamente sobre o sonho. Então a gente vai ler esse trecho agora, que é do versículo 10 ao versículo 18. E lá diz assim: Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em voz alta: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltsazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Lendo a história e vendo o sonho de Nabucodonosor, dá para entender um pouco por que o rei ficou tão aterrorizado. Ele ainda não sabia a interpretação, mas tinha alguma indicação de que algo nessa história havia se tornado muito grande, mas que por uma decisão divina, essa situação mudaria drasticamente. Havia um julgamento de Deus em questão aqui. E será que Nabucodonosor já não estava imaginando que isso era algo com ele? Aí, versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. Interessante, porque Daniel ficou estarrecido por algum tempo e também aterrorizado. Talvez Daniel tenha sentido medo diante do rei, sabendo que a interpretação era diretamente para ele. Mas a gente percebe que ele, com todo respeito, falou a verdade e parece realmente até com um tom amoroso. Ele não deixou o medo dominá-lo. E aí Daniel vai começar a dar a interpretação desse sonho do rei. Lá no versículo 20, Daniel diz: A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava nos céus, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos,
na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Ou seja, esta árvore enorme, cuja copa chegava ao céu, que era abrigo para os animais e para as aves, Daniel está falando, és tu, ó rei. Essa árvore é o Senhor. E aí logo em seguida ele prossegue no 23. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. A mensagem aqui é que o rei perderia sua posição e viveria como um animal, ao relento, com o orvalho caindo sobre si. Sabe, poderia ter algo mais humilhante para Nabucodonosor? Aqui estava um homem que Deus havia colocado na mais alta posição do mundo. E Deus iria fazê-lo perder tudo que ele valorizava. Fama, fortuna, sucesso, poder. Imagina para ele como seria ouvir essa notícia. E aí no versículo 26, a ordem para deixar o toco da árvore com raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Então aqui ele estava falando, olha, só que isso vai durar por um tempo. E no final, aqui tem uma boa notícia. O seu reino será devolvido. Talvez isso tenha feito realmente Nabucodonosor pensar em algumas coisas. E aí no versículo 27, ele diz, portanto, isso Daniel falando para o rei, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha que interessante. Daniel aqui, ele dá um conselho ao rei. E nos tempos do Antigo Testamento, quando Deus anunciava julgamento por meio de um dos seus profetas, o que ele estava dizendo é que já era tarde demais. O tempo de se arrepender já tinha passado. O julgamento já estava decretado e era só tempo de se preparar para encontrar com Deus. Em alguns casos, porém, Deus anunciava o julgamento como algo iminente, mas ele dizia que ainda não era tarde para se arrepender. Deus anunciava o julgamento e descrevia a pena, a punição, mas anunciava também que se a pessoa ou a nação curvasse sua cabeça a ele e arrependesse de seus pecados, decidindo obedecer a Deus, então ele se compadeceria e não enviaria a calamidade. Eu deixei aqui no slide para vocês essas duas situações, alguns exemplos desses dois casos. O primeiro, quando não tinha mais chance alguma, já era tarde demais. E o segundo, quando Deus estava falando que mesmo ele avisando, ele ainda estava dando uma chance de que se houvesse arrependimento, ele perdoaria e mudaria aquela situação. E parece que é esse segundo caso que se aplica a Nabucodonosor. Daniel implorou para que ele renunciasse ao seu pecado e à sua maldade, que praticasse a justiça e tivesse compaixão dos necessitados. Parece que se ele se arrependesse, Deus não aplicaria esse julgamento a ele. Porém, Nabucodonosor não seguiu o conselho de Daniel.
não relata. Talvez ele até tivesse tentado por algum tempo, talvez ele tenha tomado aquelas decisões que às vezes a gente toma logo no início, mas o fato é que isso não perdurou. Aí olha o que acontece, vamos ler lá no versículo 28 ao 30. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. Disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Um ano após aquele sonho, estava ele andando no terraço do Palácio Real. Ele olhou para a cidade mais impressionante, já construída no mundo daquela época, e seu coração se encheu com orgulho do que ele tinha feito. A cidade da Babilônia, ela é considerada a primeira mega cidade da história. Para aquela época, era uma cidade enorme. E Nabucodonosor está ali no terraço do seu palácio e ele olha para aquela cidade. Talvez ele tenha olhado para os muros da cidade que ele construiu. Historiadores relataram que 3 carruagens podiam andar lado a lado sobre o topo do muro que circundava a cidade, para dar uma ideia da dimensão disso. Se você olhar nessa imagem, dá para ver lá em cima homens, né? Só para a gente ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando, de como eram os muros da cidade da Babilônia. Dá para perceber que tem, além da altura, tem uns relevos nesse muro imponente. Eles tinham aproximadamente 27 quilômetros de comprimento por 12 metros de altura e torres espalhadas com altura de 30 metros. Dá para ver alguns detalhes de como eram esses muros. A cidade possuía várias portas de entrada. Talvez Nabucodonosor tivesse olhado para uma dessas portas que ele construiu. Esta que a gente está vendo, ela chama Porta de Ishtar, que atualmente ela está no museu em Berlim. E não é uma réplica, não. Essa é exatamente a porta que foi encontrada na Babilônia e aí foi levada para esse museu lá em Berlim. Então, essa é a porta original. Talvez fosse para isso que Nabucodonosor estivesse olhando. Essa porta ela tem 14 metros de altura, 30 metros de largura, decorada em alto relevo com os animais sagrados da Babilônia, um leão, um touro, um dragão, e são tijolos esmaltados em azul. Mas talvez ele tivesse olhado para a parede do seu palácio e tenha encontrado as decorações. Aqui a gente vê as palmeiras e os leões, também nesses detalhes em tijolos esmaltados em azul. Extremamente lindo para quem olha até hoje. Talvez ele tenha olhado para a sala do seu próprio trono, onde tinha esse leão rugindo, para lembrá-lo do seu poder. Ou ainda, talvez ele tenha olhado para o grande palácio com os famosos jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa daqui é só uma visão artística. Os jardins, com certeza, não foram preservados, mas é só para ter uma ideia da dimensão de como foi a cidade que Nabucodonosor estava ali observando. Ele deve ter olhado para esses e para outros grandes projetos que havia feito. E aí ele disse para si mesmo: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade?
Que orgulho. E que tolice. Quem permitiu Nabucodonosor construir? Quem o colocou lá para isso? Deus já havia profetizado a Israel sobre Nabucodonosor, sobre o que ele iria fazer. 150 anos disso acontecer. É o que está lá em Isaías 39, do 5 ao 7. Da mesma forma, Deus levantou Nabucodonosor como seu instrumento para julgar Judá por tudo que Judá havia feito. Isso não foi feito pelo poder de Nabucodonosor. Isso foi feito pelo poder de Deus. E aí a gente chega no versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Sua autoridade real lhe foi tirada e ele passou a viver como um animal. E aqui diz que isso duraria 7 tempos. Aí os estudiosos têm discutido sobre o significado desse termo. Pode significar 7 anos ou 7 meses. Nos escritos hebraicos, na linguagem apocalíptica, que é algo que a gente vai ver com mais detalhes na próxima semana, o número 7 tem um significado simbólico de completude, de algo que se completa, significado de perfeição. E por isso, nesse caso de Nabucodonosor, ele também pode simplesmente indicar que a disciplina do Senhor durou o tempo necessário para aquilo que Deus tinha em mente, que era humilhar Nabucodonosor. Por fim, a gente vê o arrependimento de Nabucodonosor. Ele se arrepende e aí ele diz isso lá no versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Sabe, este capítulo mostra como Deus humilhou Nabucodonosor. Mostra como Deus não tolera o orgulho, nem na mais alta autoridade, nem no mais simples servo. Eu creio que a gente pode aprender muita coisa com isso. Esse capítulo oferece várias lições práticas de orgulho e de humildade. E por fim, quando Daniel interpreta o sonho dessa grande árvore, ele dá provas de como Deus coloca e tira quem ele quer. Novamente, ele está mostrando claramente que é Deus quem domina as nações. Sabe, esse é o tema do livro de Daniel, e a gente vai ver isso repetidas vezes. Sabe, quando Deus fez tudo isso com Nabucodonosor, sabe, isso para mim é impressionante em pensar que a gente não está falando de alguém qualquer, mas de alguém que fez história na história. E esse homem, Nabucodonosor, pôde falar isso sobre o único Deus verdadeiro. Ele teve que ser humilhado a chegar nesse ponto para reconhecer quem é o Deus Altíssimo. Que a gente lembre disso, que isso seja uma meditação para nós também. Para a gente continuar, não vou perder muito mais tempo comentando, a gente já vai passar então para Daniel capítulo 5, para a gente tentar fazer isso a tempo.
O capítulo 5 de Daniel se inicia com o rei Belsazzar. Às vezes eu me confundo aqui quando eu estou lendo por causa disso. A gente tem Beltesazar, que é o nome de Daniel lá quando ele foi para a Babilônia, e aqui é o rei Belsazzar. Então esse capítulo começa com esse rei Belsazzar dando um grande banquete para 1000 dos seus nobres. Na verdade, era uma grande festa de bebedeira, de muita bebida. Mas quem é esse Belsazzar? Como ele entrou em cena aqui? E a gente deve perceber que há um espaço de vários anos entre o fim do capítulo 4, que a gente acabou de ler, que aconteceu próximo ao fim do reinado de Nabucodonosor, e este evento aqui que começa no início do capítulo 5. Por isso também é importante ressaltar que os eventos aí no livro de Daniel se passam num período em torno de 70 anos, como a gente falou na aula passada. Desde o jovem Daniel, realmente um adolescente, quando veio de Judá, até ele se tornar aqui um senhor maduro, de mais idade. Mas vamos voltar para Belsazzar. Alguns críticos do livro de Daniel tentam, ou pelo menos tentavam, atacar exatamente este ponto, dizendo quem é Belsazzar? Isso porque quando são listados os reis da Babilônia na ordem tradicional, ele não aparece na lista. E com isso, acusavam a Bíblia de ter histórias fictícias, com figuras que nem existiram na história. Bom, e daí por diante, era uma crítica muito forte sobre isso. Só que recentemente uma inscrição foi descoberta em Ur, naquela região, e que deixa claro que Belsazzar governou a Babilônia como corregente com seu pai Nabonido. Quando a gente fez um pouquinho daquela retrospectiva histórica lá na primeira aula, a gente falou um pouco sobre Nabonido. Ele conduziu um golpe contra o filho de Nabucodonosor, que era Evil-Merodach, em 556. E numa tentativa de legitimar seu governo, ele se casou com a filha de Nabucodonosor. Então, seu filho Belsazzar era, de fato, neto de Nabucodonosor por parte de mãe. Nabonido não era da família real, ele casou com a filha de Nabucodonosor, e Belsazzar era, então, neto de Nabucodonosor. E pouco depois de assumir o poder, Nabonido ele se encantou com a filosofia, com o misticismo, e passou boa parte do seu reinado num santuário no deserto de Tema, ou de Taima, na Arábia, devotando-se ao deus Lua, chamado Sim. Há uma inscrição que diz que Nabonido deixou de comparecer por vários anos às festividades do Ano Novo na Babilônia. E isso fez ele ser muito mal visto pelo povo. Isso era algo muito importante para eles, onde o rei, o imperador, deveria estar nesse evento. Mas Nabonido estava realmente bem preocupado com outras coisas e não participou de várias dessas festividades. Então, este governante bastante impopular perdeu muito do interesse de governar o seu grande império e deixou o seu filho como governante de fato. Estas evidências arqueológicas encontradas em Ur mostram que Belsazzar se tornou corregente em 553 a.C. Então, na ausência do pai, ele de fato era o rei da Babilônia. E ele governou até 12 de outubro de 539. E essa é uma data que tem tudo a ver com esse capítulo que a gente vai ler agora. Então, eu acho extremamente interessante a gente pensar, puxa, parece um detalhe histórico, mas faz muita diferença para quem olha a Bíblia, às vezes, com um olhar cético, e você acaba encontrando as respostas que a história vai confirmando. Considerem a cena aqui, vamos voltar para essa cena. Belsazzar, ele prepara, então, esse grande banquete para 1000 dos seus nobres, e após beber um tanto, ele resolve requisitar as taças de ouro e de prata retiradas do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor havia trazido.
E ele trouxe as taças para que seus nobres, esposas e concubinas pudessem beber nelas. Será que ele não sabia que ele estava cometendo uma blasfêmia contra Deus? As taças que eram utilizadas no templo, lá em Jerusalém, para servir o único Deus Todo-Poderoso, ele agora as estava usando para celebrar o seu próprio poder terreno. Sabe, um judeu que lesse isso, sabe, nos anos seguintes ao ocorrido, com certeza sentiria como um ultraje esse ato arrogante. Provavelmente mais do que a gente lendo hoje. Era uma questão de nacionalismo e também de toda a religiosidade. O que isso significava era realmente uma blasfêmia, você usar as taças que eram consagradas para servir a Deus, você usar isso numa festa de bebedeira. Eu sei que a gente, brasileiro, talvez não seja um povo tão patriótico, mas às vezes eu estava pensando nessa aula e imagina que, sei lá, talvez você vai para um outro país, aí você vê a sua bandeira, a bandeira do seu país, usada em algum lugar como capacho, para alguém pisar e limpar os pés. Talvez você nem seja tão patriota, mas eu acho que isso gera algumas coisas ruins com relação ao respeito. Imagina pensar para o povo judeu aquilo que, mais do que a nação, isso tinha a ver com o próprio Deus que eles respeitavam. Então, isso que Belsassar fez foi algo repugnante aos olhos dos judeus. Mas vamos então entrar aqui no capítulo e ler versículos 5 e 6. Mas de repente, eles estavam nessa festa, mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilavam. O rei ficou pálido, tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilavam. Sabe, aquilo era puro terror. E ele reconheceu que ele estava lidando com algo bem mais poderoso do que ele. Aos gritos, ele manda chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos para desvendarem aquela situação. E aí lá no versículo 7, ele vai oferecer recompensas para quem der a interpretação. Olha o que ele oferece. Aquele que ler essa inscrição, estou no meio do versículo 7. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá o manto vermelho, terá uma enorme corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. E aqui tem um outro ponto interessante. Por que será que ele fala que seria o terceiro em importância e não o segundo? Quem é que era o segundo em importância? E a resposta a essa pergunta revela mais uma vez, sabe, a incrível precisão histórica desse livro. Belsassar, ele era o segundo governante em importância na Babilônia. Lembre-se que o pai dele ainda estava vivo. E mesmo que Belsassar tivesse governado a Babilônia por quase 14 anos, o pai dele ainda era oficialmente o chefe de Estado. Era o número 1. Oficialmente, até que seu pai viesse a falecer, Belsassar era considerado regente, ainda que tivesse usado o título de rei por todo esse tempo. Senão, naturalmente, ele ofereceria a segunda posição para Daniel, mas por causa de todo esse fato, por causa de todos esses detalhes, ele só podia oferecer o terceiro. Aí nos versículos 8 e 9, os sábios da Babilônia não conseguiram interpretar e o rei ficou ainda mais aterrorizado. Na verdade, acho que a profissão desses caras naquela época não estava muito bem valorizada. Nos 3 episódios
que a gente viu os reis chamando-os para interpretar, nenhum deles acertou nada nenhuma vez. Eu acho que eles estão precisando mandar os currículos aí. Mas essa era uma situação de total pânico, né? Praticamente não tinha esperança. Aí, nesse momento, entra a rainha, provavelmente a mãe de Belsazar, e ela relembra que existe um homem no reino que pode interpretar sonhos, enigmas e mistérios. Quem é? Daniel. E ela lembra Belsazar de que Nabucodonosor o havia nomeado como chefe dos magos, encantadores, astrólogos e adivinhos. E, de certa forma, ela exalta Daniel com muitos elogios. Aí, do versículo 13 ao 16, eles levam Daniel até a presença do rei, e o rei oferece a ele as mesmas coisas que foram oferecidos aos demais. Um manto vermelho, que significava autoridade, com essa corrente de ouro, e a terceira posição no reino. Então, agora, Daniel entra em cena. E aqui ele deve ter seus 70 e poucos anos, em 539 a.C. E talvez a pergunta que venha é, mas onde ele havia estado esses últimos anos? Aparentemente, depois da morte de Nabucodonosor, Daniel havia sido esquecido, talvez deixado de lado pelos outros sucessores. Mas aí no versículo 17 que a gente vai ler, chega então Daniel. E olha o que Daniel diz ao rei. Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel, ele chega e ele já deixa claro que ele não está ali por causa dos presentes do rei, ele não tem interesse nisso. Mas aí, a partir do 18, ele vai explicar o que está acontecendo. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre o reino dos homens e coloca no poder quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Daniel, ele chega e ele faz uma repreensão contundente a Belsazar. Ele começa expressando que o seu predecessor, Nabucodonosor, recebeu do Deus Altíssimo soberania, grandeza, glória e majestade. Ou seja, ele não teve tudo isso por si mesmo, não veio dele mesmo. E por ele ter se enchido de orgulho, Deus o humilhou, o fez viver como um animal. Mas por fim, ele reconheceu que ele era o Deus Altíssimo, que domina sobre o reino dos homens e coloca no poder quem ele quer. Lembrem, esse é o tema
de novo, do livro de Daniel. É Deus quem governa sobre as nações. De certa forma, Daniel estava dizendo para Belsazar que com ele não é diferente. Ele está no poder porque Deus assim permitiu. O que foi diferente é que Nabucodonosor reconheceu isso e se humilhou diante de Deus, diferentemente dele, que mesmo sabendo de tudo isso, não se humilhou. Daniel deixa claro, você sabia de tudo isso, e mesmo assim você decidiu não seguir esses passos. Daniel falou das taças utilizadas e dos louvores aos deuses de prata, de ouro, de madeira, ressaltando que eles não podem ver, nem ouvir, nem entender. Seu crime, Belsazar, é o mesmo que o da grande maioria da humanidade. Não glorificar a Deus, que sustenta em suas mãos a sua vida e todos os teus caminhos. Sabe, aqui Daniel está deixando claro o porquê das coisas. E, novamente, a questão do orgulho volta à cena. Tudo aquilo que aconteceu com Nabucodonosor deveria ter servido de lição para Belsazar, mas mesmo ele sabendo, ele não reconheceu quem era Deus, muito pelo contrário. E aí, a seguir, Daniel interpreta a inscrição na parede, os versos 25 a 28. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Sabe, a mão escreveu usando palavras persas. Mene significa contado. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Talvez tenha sido repetido por uma questão de ênfase. Tekel significa pesado. Foste pesado na balança e achado em falta. Pérez é o significado de parsim. Significa dividido ou mesmo Pérsia. E que significa teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A gente precisa pensar, Deus suporta nosso orgulho e idolatria somente até um certo ponto. Depois, sua paciência dá lugar ao seu julgamento. E aqui Deus está prestes a julgar Belsazar e o seu reino. No versículo 29, ele diz, então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. É difícil entender como, depois de ouvir um pronunciamento tão duro de Daniel, Belsazar ainda quisesse cumprir sua promessa de colocar o manto vermelho, a corrente de ouro e declará-lo como a terceira autoridade no governo. Incrível como Belsazar ele ainda honrou Daniel. De fato, havia aqui uma certa ironia no presente de Belsazar, e a gente vai entender por quê. Versículos 30 e 31, terminando, diz assim, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. O reino da Babilônia caiu naquela noite, como a gente leu no verso 30. Por isso, Daniel ser o terceiro no reino se tornaria uma posição bastante perigosa. Você ser o terceiro de um reino que está acabando de ser dominado por um inimigo. Mas o fato é que Belsazar foi morto naquela noite e Dario apoderou-se do reino. E aqui tem algo bastante interessante que eu queria terminar compartilhando com vocês. Há um registro de Heródoto. Heródoto, ele foi o maior historiador grego
da antiguidade. Ele até é conhecido como o pai da história. E esse registro é sobre a queda da Babilônia. E ele lança luz sobre esse relato bíblico que a gente acabou de ver. E é o que eu gostaria de ler com vocês. E ele diz assim: se os babilônios tivessem sido instruídos com antecedência sobre o propósito de Ciro, ou se percebessem no momento da execução, poderiam ter feito perecer todo o exército, evitando a invasão da cidade. Bastaria fechar as portas que conduzem ao rio e atacá-lo do muro marginal. Os soldados seriam apanhados como peixes na rede. A verdade é que os persas surgiram quando eram menos esperados. E acreditar no depoimento dos babilônios, quando os pontos extremos da cidade já se achavam em poder do inimigo, os defensores que se encontravam na parte central ainda não tinham conhecimento disso. Tão grande era ela. No momento em que se deu a invasão, os babilônios estavam realizando um festim. E longe de imaginar que um perigo iminente os ameaçava, entregavam-se aos prazeres e às danças. Quando se inteiraram da situação, era demasiado tarde. Assim, Babilônia foi tomada pela primeira vez. Sabe, essa história de Heródoto fornece uma impressionante confirmação do relato bíblico, incluindo o fato de que os babilônios foram pegos, desprevenidos. Por quê? Porque estavam numa grande festa. Isso sugere que enquanto a mão estava escrevendo na parede, a cidade estava sendo tomada. Nessa noite registrada aí no capítulo 5 de Daniel, o exército de Ciro estava se aproximando da cidade sob o comando do general Gubaru. Embora a Babilônia já tivesse sido enfraquecida em batalhas anteriores, Ciro certamente não esperava que a cidade caísse sem luta. Quando eles chegaram à cidade, ela estava desprotegida. Esta era a cidade famosa por seus muros, das 3 carruagens que podiam passar por ela no topo. E quando a gente pensa nisso, talvez tenha sido apenas sorte do exército atacar a cidade quando os líderes estavam bebendo em uma festa com Belsassar. Talvez a gente possa pensar que Deus estivesse trabalhando nos bastidores. O fato é que a poderosa cidade da Babilônia caiu sem luta. Nessa data, em 539 a.C., o Império Babilônico chegou ao fim. Sabe, quando a gente fez aquela retrospectiva e a gente viu os reinos se seguindo, que era a Babilônia, depois viriam os Medo-Persas e depois os demais, essa data que a gente está lendo aqui é quando acontece essa transição. É quando o reino da Babilônia deixa de ter o poder, que a sua principal capital é tomada, e aqui os Medo-Persas dominam. É a data que na história a gente estuda essa mudança de reino. Quando a gente lembra lá da estátua do sonho do capítulo 2, está terminando o ciclo daquela cabeça de ouro. E agora vai começar o período do peito e dos braços de prata, que são os Medo-Persas. O Império Babilônico chegou ao fim nessa data. Daniel sobreviveu à queda da Babilônia e ele ainda se tornou um oficial de destaque no Império Persa. Agora, o fato da maior cidade do mundo da época, com seus muros imponentes, caírem sem luta, serve como uma lembrança de que é Deus quem governa as nações. As coisas não acontecem por acaso. Deus levanta quem Ele quer, Ele tira quem Ele quer. Deus tem os seus planos em toda a história. Quando eu vejo isso, eu fico pensando na precisão dessas informações, como isso corrobora para a gente entender como a Bíblia é inspirada por Deus.
Qual é o grande problema dos céticos e dos críticos? Porque ao reconhecer isso, isso deveria implicar numa submissão a Deus. Então, às vezes, é muito mais fácil ficar questionando algumas dessas coisas do que, de fato, se submeter. Mas o livro ele é repleto de informações incríveis que mostram como a história foi acontecendo de acordo com os planos de Deus. E isso vai ficar muito evidente nas próximas aulas, quando a gente vai estudar os capítulos 7 e 8, onde a partir daí a gente vai trabalhar com as visões de Daniel, que mostra realmente toda a linguagem apocalíptica, onde ele vai falar dos quatro animais ou das 4 bestas, depois do bode, do carneiro, e aí isso vai nos ajudar a entender um pouco dessa literatura apocalíptica. Mas essa era a aula que eu tinha para hoje. Muito obrigado, gente. Oi, Cado. Oi, Yara. Pois não? A família Tangerino reunida aqui novamente te manda os parabéns, agradece e estamos firmes junto aqui para aprender cada vez mais de Daniel, tá bom? Legal, obrigado. Pode tirar uma dúvida aqui? Vamos lá. Sensacional, especialmente o detalhe do terceiro em autoridade, achei assim incrível, incrível demais. Só para confirmar, no finalzinho, fala que Dario que apoderou-se do reino, né? Dario, então, era tipo um governante da Babilônia e Ciro era imperador da Pérsia, é isso? Exato. O Ciro, ele era o grande cabeça do Império Medo-Persa. Ele era o principal. Dario foi colocado, pelo que eu estudei, pelo que a gente tem lido, meio que como um governador da Babilônia. Tanto é que nenhum registro fala que o próprio Ciro estava nesse dia invadindo a Babilônia, né? Ele era o responsável por todo o império, mas foi Dario que ficou nessa posição na Babilônia. Parece que Ciro continuou com os planos expansionistas dele a partir dessa data também. Se Ciro fosse César e Dario fosse o Pilatos. O Herodes. É quase isso. Uma curiosidade, existe algum, ou não sei se o livro fala, algum relato histórico sobre esse tempo de loucura de Nabucodonosor? Então, pelo que eu li, eles não têm um relato. O livro, ele trabalha com uma situação que ele mostra um exemplo que aconteceu algo parecido com o rei na Inglaterra, que tinha algum distúrbio e que por algum tempo ele também ficou afastado das atividades e tudo mais, mas ele só citou isso como um exemplo. Ele não mencionou nenhum relato histórico falando disso. Seria muito interessante, né? Porque de fato é algo bem marcante, mas não encontrei nenhum registro sobre isso. Sérgio, boa noite. É o William novamente. Oi, William. Mais uma vez agradecendo, né, por mais esse conhecimento, né, essa história viva. Eu considero uma história viva porque ela nos transforma, ela nos leva exatamente a viver esses momentos à medida que alguém está expressando, está mostrando, né, os fatos. E eu acho incrível a gente poder fazer uma reflexão exatamente que Deus é imutável, né? Então hoje é da mesma forma, né? Há algo mais profundo, de uma forma individual com cada um de nós que estamos aqui, com cada irmão, né? Deus quer exatamente que o orgulho seja quebrado, né? O egoísmo, né? E trazer exatamente o quanto Deus é amoroso, porque você veja que Deus busca de todas as formas que a gente se arrependa, né? Para exatamente se voltar para Ele, né? Então é incrível ver o quanto Deus trabalha. E muitas vezes a gente vê o livro de Daniel de uma forma sempre destacando Daniel, né? Assim, mas
é Deus, né? Na verdade, cada momento aí vivido, transformado, cada pessoa que passou por essas situações, como Nabucodonosor, mas na verdade é Deus exatamente agindo, né, nos corações. E é incrível perceber exatamente isso. Deus é imutável, permanece da mesma forma, né? Poxa, perfeita a observação, excelente. A gente vê toda essa história de Daniel e a gente pode ficar impressionado com diversos aspectos, né? Tem essa questão histórica, o cumprimento dessas profecias realizadas em tempos tão diferentes, mas você pode imaginar, de fato, a soberania de Deus, o amor que ele expressa. Puxa, eu fico pensando, realmente, Nabucodonosor era alguém, a princípio, totalmente distante de Deus, né? E ele chegar a esse ponto de escrever, de ter esse reconhecimento de quem foi Deus, assim, em outras palavras, a gente não tem muita desculpa para não reconhecer esse Deus, né? Então, acho que, de fato, são diversas reflexões nesse sentido. Obrigado por essas que você está colocando. Amém. Sérgio, quem está falando é Glaucio. Oi, Glaucio. Ô, Sérgio, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Foi excelente a sua aula. Deus te usou bastante. Muito obrigado mesmo, foi bem claro. E me ajudou a refletir, né? Tanto num sentido macro, né? Quando a gente está vivendo um mundo agora tão dividido, né? Tantas pessoas que estão se levantando com muito poder, que muitas vezes me assustam até, né? Alguns posicionamentos bem... Eu não quero falar de política partidária, mas eu digo assim, a gente está num momento agora, presente, em que a gente vê algumas coisas, algumas lideranças que estão se levantando que me assustam assim pelo comportamento, pela postura, muitas vezes arrogante, e me faz pensar, né? Puxa, esse livro tem me ajudado muito a pensar sobre, como você falou, sobre a soberania de Deus, né? Porque da mesma forma que Deus pôde colocar esses homens no devido lugar deles, né, no momento certo, e alguns se humilharam e reconheceram o poder de Deus, me faz pensar no momento, como se estivesse falando para hoje, para a gente também descansar em Deus, né, e não ficar apreensivo, preocupado, porque na verdade tudo é permissão de Deus, né, mesmo aqueles homens que a gente muitas vezes vê realmente a arrogância, o orgulho, e a gente fica pensando, caramba, né? Me assusta muitas vezes ver essas coisas. Mas quando a gente vê o livro de Daniel, faz a gente pensar que, na verdade, está no controle de Deus, está na permissão de Deus com algum propósito, né? Que a gente possa aprender. E também, falando no micro também, né? Quando você falou sobre o orgulho e humildade, e como o próprio William falou, né? De a gente olhar para nós mesmos também, né? E vermos como é que estão os nossos corações, né? Se a gente está realmente... qual é a nossa postura, né? Se é de orgulho ou de humildade, né? Então, me ajudou muito a pensar nesses dois campos, né? Tanto no momento que a gente está passando mundialmente, mas também olhar para mim, né? Não ficar achando que esse livro é apenas para falar das pessoas, mas assim para falar para mim também sobre o meu orgulho, sobre a minha humildade e sobre realmente como o William falou, né? Deus dá a oportunidade de a gente se arrepender para que a gente possa ter humildade suficiente, né? Então, assim, muito obrigado, me ajudou bastante, assim, a esse momento, porque o que é legal é a gente ver que a Bíblia fala de uma forma histórica, de coisas que passaram há muito tempo, mas o mais incrível disso tudo é a gente pensar que ela está falando para nós hoje, né? Então, isso é que é mais tocante, assim, né? É muito bom conhecer a história e eu fico muito grato pelo que você nos ensinou hoje, né? Mas, assim, o mais especial de tudo isso é a gente poder fazer um paralelo com a nossa vida hoje aqui, né? Então, muito obrigado, meu irmão. Foi excelente. Legal. Obrigado pelo comentário. Bem interessante. Clademir, você quer falar algo? Não estou te ouvindo, Clademir. Está sem som. O seu microfone está aberto, mas por algum motivo está sem som. Posso aproveitar, Sérgio? É Danilo. Pode. Então, Clademir, enquanto você tenta ajustar, o Danilo vai falar algo. Pois não, Danilo? Talvez digitar, viu? Digita a pergunta, se não conseguir.
Isso, é uma ideia, Clademir. Se você não conseguir, se é uma pergunta, se você quiser escrever no chat, pode fazer também. Pois não, Danilo? Obrigado, Sérgio. Obrigado pela aula. Um paralelo muito, como os irmãos ressaltaram, dá temor, né? E temor a Deus. Que, como você disse, o livro de Daniel mostra exatamente o controle de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Realmente para se pensar seriamente sobre tudo isso. Eu só queria também aproveitar para falar que a doença é licantropia, porque algumas versões falam sobre trocar o coração de Nabucodonosor. E essa doença tem a ver com ser meio homem e meio lobo. Eu andei olhando e encontrei isso, né? Porque eu gosto muito do livro de Daniel. E eu gostaria de saber o que você... Daniel, no princípio, não falou para o rei que não queria o manto, o colar e a posição de honra. E no final ele aceita. Por que essa mudança? Boa pergunta. Eu acho que ele quis deixar claro que ele não iria interpretar por causa dos presentes. Mas talvez, depois disso, até por respeito ou consideração, ele tenha aceitado. Mas isso é só uma... Estou viajando aqui, porque realmente a Bíblia não fala, né? Então, ela só mostra que ele aceitou o presente, não explica o porquê. Então, qualquer coisa que eu te falar vai ser só uma especulação. A gente não tem realmente isso claro. Não, tá bom, realmente não foi lido, né? Você não leu, e como você pediu para ler antes, também não achei nenhuma indicação, mas quem sabe você pudesse ter uma luz sobre o fato, que é interessante, né? Você oferece uma posição, você recusa, mas no fim você aceita. Alguma coisa aconteceu nesse meio aí para ele aceitar. Ou a imposição do rei, ou algum outro motivo, né? Mas Sim. obrigado, viu? Obrigado por tudo bem. Valeu. Para compartilhar pelo celular, você teria que criar reunião no celular. Conseguiu, Clademir? Não. Quer tentar? Se você usar o computador, você abre o WhatsApp Web e aí você copia, né, o linkzinho da reunião no grupo que você tem. Acho que realmente o Clademir ele vai tentar escrever depois. Sérgio. Oi, Eliane. Eu quero muito agradecer a aula. Eu sempre gostei muito desse livro de Daniel, mas hoje você trouxe tantos detalhes enriquecedores. Então, tanto do ponto de vista histórico, né, quanto do ponto de vista bíblico, a gente vê que nosso Deus é um Deus que ele cuida da história, ele cuida da política, ele cuida das lideranças, ele cuida de nós, ele está atento aos corações, como você frisou na aula, ele coloca e tira quem ele quiser, né? Ele cuida do coração dos reis e cuida dos nossos corações, né? Há lições aí para as grandes figuras e há lições para nós, né? E Deus nos dá muito temor com relação à arrogância, com relação ao orgulho, Sim. Com relação a gente pensar que a gente é alguma coisa diante de um Deus tão incrível, tão maravilhoso, e saber que sempre é Ele que vai à frente, é Ele que faz tudo, é Ele que é o agente histórico, é Ele que vence as nossas batalhas antes de nós a vencermos, é Ele quem coloca ou tira quem quer que seja, né? Sim. Então, dá uma visão histórica e precisa da soberania de Deus. Então, eu queria te agradecer por essa aula incrível, amei essa aula e quero te agradecer muito o seu empenho de nos trazer uma aula tão... Adorei o dedinho lá escrevendo na parede lá da ilustração. Amém. Então, eu quero agradecer muito, viu? Obrigado, Eliane. Muito mesmo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, viu? Legal. Eu fico pensando com isso de Daniel,
porque o propósito do livro, entre outros, foi preparar o povo para uma perseguição que eles iriam enfrentar. E acho que para quem viveu isso é muito forte, você pensar que num tempo de muita dificuldade, muito sofrimento, Deus ainda está no controle das coisas, né? Que isso ainda vai acontecer. Então, realmente, os próximos 2 capítulos vai tratar muito desse fato, das perseguições do povo de Deus, aí como Deus estava mostrando exatamente isso, de que, olha, eu sou soberano, vocês vão passar por dificuldades, mas no fim, fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo, né? Então, isso é bem especial. Obrigado, Eliane. Obrigada a você. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sou Luzia, do Rio de Janeiro, da Igreja do Rio de Janeiro. Oi, Luzia. Muitíssimo obrigada pela aula. Boa noite a todos. Está sendo incrível ler o livro de Daniel mais uma vez. Tenho aprendido muito, né? Eu admiro muito a coragem dele e a fidelidade, a adoração a Deus. Realmente me encoraja muito. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou que Belsazar, ele não é filho de Nabucodonosor, né? Foi isso? Você falou? Isso mesmo. Então, eu estou lendo na nova tradução, fala que ele é filho, fala no versículo 2 e no 22. Sim. E aí, eu fiquei... Não, é verdade. A explicação que é dada é que eles usam isso como, nessa tradução para a gente, como sendo a descendente, né, da família do rei. Então, é filho nesse sentido de herança, que ele faz parte da família dele, né? Não que ele seja um filho direto, mas é mais essa questão de ascendência. Isso é bem comum, tem outras escrituras no Antigo Testamento que ele fala dessa maneira, seu pai Davi, ou que na verdade não é o pai diretamente, mas é que você vem da mesma linhagem. Então é nesse sentido. Entendi. Tá, beleza, obrigada. De nada, Luzia. Prazer ter você do Rio aí com a gente. Igualmente. Muito bom, mestre. Ô, Sérgio, o Clademir já teclou, viu? Legal. Obrigado que você está vendo aí, Marcelo. Puxa, Clademir, eu vou olhar essa pergunta. O Clademir está perguntando quantos anos tinha a Belsazar quando Nabucodonosor viveu como animal. Não, ele não era sobrinho, ele era neto de Nabucodonosor. Depois eu dou uma olhada nas datas para ver se eu consigo identificar, porque eu vi os períodos, mas eu não fiz as contas ali para saber exatamente. Se eu conseguir, eu te falo então. Mas obrigado pela pergunta. Sergião, quero muito agradecer pela aula, realmente foi assim incrivelmente inspiradora. O Nabucodonosor, ele é retratado como um rei assustador, né, nos primeiros capítulos. Sim. Ele não dá nem chance para os mágicos terem noção, uma pista do que seria o sonho. Ele fala, se vocês não revelarem, eu vou decretar aqui a morte de todo mundo, né? E ele estava prestes a fazer isso. Imagina, decretar a morte de todos os sábios, os satrapas, os conselheiros do seu governo. Sim. E depois a gente vê o Deus eterno entrando em ação e decretando uma punição para Nabucodonosor, né? Se isso não bastasse, depois ele vai decretar também a morte do neto do Nabucodonosor. E assim, isso é assustador. E uma coisa que eu acho legal é a postura de Daniel como alguém completamente submisso ali à vontade desse Deus, né? O Danilo tocou nessa questão, mas é impressionante como parece que Daniel ele tenta sair de cena para deixar Deus ocupar o palco central. Ele não se vangloria, ele nem quer exibir uma corrente de ouro no seu pescoço, não faz questão de ter essas coisas. E que homem incrível, né? Que realmente assim colocou a sua vida
na linha de morte para defender a fé e a integridade que ele tinha na relação com Deus, né? Assim, demais. Muito obrigado, viu, Sérgio? Foi excelente a maneira como você trouxe as imagens. Eu fiquei pensando nos jardins suspensos da Babilônia e, ironicamente, o próprio Nabucodonosor vivendo com os jumentos selvagens ali, né? Verdade. A gente fica pensando, onde que tinha jumento selvagem? No teto da casa do Nabucodonosor, né? Esses jardins deviam ser tão imensos que animais selvagens deviam ocupar aquele lugar, e imaginar Nabucodonosor ali vivendo como um animal. Então foi muito ilustrativo, as imagens foram incríveis. Obrigado mais uma vez. Legal. Esse comentário do Bruno só me faz lembrar, porque a gente está pulando aqueles capítulos que falam, né, especificamente da vida, dos eventos na vida de Daniel e dos 3 amigos, que de fato também são super inspiradores, né? Como não dava tempo para a gente cobrir tudo isso, a gente selecionou essa parte dos sonhos e visões. E também essa questão de Nabucodonosor vai ter um ponto muito interessante lá no capítulo 7, que a gente vai ver na próxima aula. Quando o reino dele é descrito, vocês vão observar algo que a gente vai lembrar desse comentário do Bruno. Vai ser bem interessante também. Mas obrigado, Bruno. Daniel é inspirador demais. Legal, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta... Não? Sérgio, eu queria só te agradecer. É bem animador assim, essas aulas, e me faz pensar muito na soberania de Deus, com certeza, né? Eu fiquei imaginando o momento que Daniel saiu de cena e depois ele volta para revelar o sonho. Ele já tem uma idade, né? E à medida que Deus, assim, nos bastidores está trabalhando, usa a rainha para se lembrar dele, e ele vem ali e revela o sonho. Então, eu fico pensando muito, claro, na humildade de Daniel, de entender que ele ia revelar o sonho por Deus, mas eu fico pensando, Deus está trabalhando nos bastidores, né? Às vezes a gente acha que Deus não está, que Deus está dormindo, né? E Deus não está dormindo, né? Deus sabe Deus tem os planos dele, né? E ele está trabalhando a todo momento, né? A gente pode ter paciência, confiar que ele está no controle, né? Sim. Então, me encoraja muito, assim, essas 2 aulas, e às vezes eu até brinco com a Júlia aqui em casa, né? Eu falo, às vezes a gente acha isso, né? Que Deus está dormindo, que a gente pode enganar Deus. Ela até canta uma musiquinha, né? Que dá para a gente esconder as coisas de Deus, tal. Mas eu acho incrível, porque Deus está nos bastidores e está trabalhando. Então, eu queria muito te agradecer, bem animador aí, e ver tantas pessoas, assim, o alcance que essas aulas têm tido aí tem sido muito animador também. Obrigada. Poxa, obrigado você, Francis. Isso foi bem legal. Na próxima, o Nelson vai participar, viu? Ô, Nelson, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Nelson. Obrigado. Legal, pessoal. Valeu. Legal, pessoal. Então, realmente queria agradecer a presença de vocês. Se vocês puderem, lembrem de ler os capítulos 7 e 8 para a semana que vem. Vai ter que ser meio corrido, porque é muita informação, mas eu vou tentar passar isso. Eu achei coisas bem interessantes, mas se vocês puderem ler, isso já ajuda um pouquinho para a história ficar mais clara. Mas, realmente, muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.